Vamos ajudar o empreendedor a ter uma ideia de como ele pode aplicar o dinheiro dele e aí multiplicar algumas vezes aquilo que ele tem hoje. Sem dúvida. Num produto que está super na moda aí, que tem um monte de gente falando sobre ele. E a gente, com a Chego Lá Consórcio, tem essa proposta de estar muito próximo do empreendedor e dos clientes pessoas físicas também, para que a gente possa elucidar e trazer aí uma experiência de consultoria para que eles possam entender melhor essa dinâmica de mercado e como construir o patrimônio, no nosso caso, com o consórcio. O que eu gosto do consórcio é que ele é uma ferramenta de disciplina. O fato de você ter um boleto ali, ou agora, né, a gente paga o consórcio no cartão de crédito, que inclusive gera milhas e tal, faz com que o cliente ele tenha uma disciplina de poupança. Então ele constrói sim um patrimônio. Você paga uma taxa de administração por isso? Paga, mas eu costumo brincar que é a mesma coisa que quando eu pago um personal trainer para ir na academia. Sim. É algo que eu sei que eu tenho aquele compromisso. As taxas hoje, elas são, eu considero muito baixas, né, para os benefícios que você tem com o produto. A gente tem taxas extremamente competitivas e que te ajudam nessa disciplina. Empreendedor, como construir o seu patrimônio com eficiência? Eu estou aqui com o Guilherme Pereira. Tudo bem, Zé? Tudo bem? Tudo ótimo. A gente vai se aprofundar nesse tema? Vamos sim, vamos falar muito sobre isso hoje. Vamos ajudar o empreendedor a ter uma ideia de como ele pode aplicar o dinheiro dele e aí multiplicar algumas vezes aquilo que ele tem hoje. Sem dúvida. Num produto que está super na moda aí, que tem um monte de gente falando sobre ele. Então é isso aí. Então você que é empreendedor, você que gosta desse assunto, fica aqui. Seja bem-vindo ao Guia-se Podcast, o seu podcast no YouTube e também no Spotify. Meu nome é Zé Rubens e aqui eu falo sobre empreendedorismo, falo sobre marketing digital, falo sobre patrimônio, investimento, eu falo para todo mundo que quer crescer no seu profissional e muitas vezes no pessoal, porque eu trago histórias aqui fantásticas. Se você ficar até o final desse episódio, você vai ver o recado simplesmente de Joel J e Alfredo Soares. Mas antes de começar, se você gosta de todo esse tema que eu falei, se inscreve, deixa o seu like, compartilha esse episódio com quem você acha que precisa escutar. E vamos começar a responder, Guilherme. Vamos lá. Como construir eficientemente o seu patrimônio? Essa é uma pergunta que intriga muita gente, principalmente no Brasil, onde a gente vive num ambiente de muita volatilidade, mas que também junto com isso taxas de juros, né, uma série de questões aí que requerem que o empreendedor se dedique também a entender melhor esse ambiente. E a gente, com a Chego Lá Consórcio, tem essa proposta de estar muito próximo do empreendedor e dos clientes pessoas físicas também, para que a gente possa elucidar e trazer aí uma experiência de consultoria para que eles possam entender melhor essa dinâmica de mercado e como construir o patrimônio, no nosso caso, com o consórcio. Espero que você esteja gostando desse episódio e a gente está no momento patrocinador. Conheça Guia-se, que é um ambiente digital onde você encontra uma franquia de agência de marketing digital para poder empreender a partir de casa. Você encontra uma agência de marketing digital para mudar a história do seu negócio e a gente tem mais de 100 unidades espalhadas pelo Brasil e algumas pelo mundo. E você também encontra um ambiente de mentorias para achar novos lucros no seu negócio. Conheça também a Sults, que é uma plataforma de comunicação de redes de franquias e redes de negócio. Ela atende as maiores marcas de redes de franquias do Brasil. Conheça a Guide, que é uma plataforma de marketing para negócios locais, onde você potencializa o seu negócio e vende mais através do Google no orgânico. E conheça também a Cheirinho Bom, que é um ecossistema de café, onde você pode ter uma experiência incrível em uma cafeteria e também empreender nesse modelo de negócio que não para de crescer. Agora, vamos voltar para o episódio. Legal, vamos aprofundar. Tem diversos tipos de consórcio. Você tem de serviço, que você falou que é uma inovação, tem de automóveis, que talvez seja o mais conhecido, mas eu quero falar um pouco mais sobre imóveis, porque se a gente fala de patrimônio, imóvel é talvez o principal foco. É isso mesmo. A construção patrimonial, né? Quando a gente fala sobre isso, o imóvel é o produto mais adequado. Seja para que você expanda, né? Tenha condições aí de expandir seu negócio, seja para que você comece ou passe a gerar uma renda passiva através de aluguéis. Então, o consórcio de imóvel hoje ele é um objeto, aí, um instrumento financeiro muito interessante. Eu não sei se você sabe, Zé, mas quando você compra uma carta de consórcio de imóvel,
Você no momento da aquisição não precisa definir a utilização daquela carta. A carta é o crédito, Sim. né, que você, depois de contemplado, Ou vai comprar um terreno, ou vai comprar um apartamento. Isso aí. Então você compra, você começa a investir ali, e no momento em que você for contemplado, depois posso detalhar um pouco mais como é que funciona esse processo, você decide, eu vou comprar um terreno, eu vou construir, eu vou comprar um imóvel residencial, eu vou comprar um imóvel comercial, eu vou fazer uma reforma. Tem muita gente que não sabe que você pode fazer reforma com consórcio. Então existe uma série de utilizações dessa carta, né? Legal. Agora, qual o tamanho desse negócio no Brasil? Hoje, o mercado de consórcio, somando, né, todos os segmentos aí, automóvel, imóvel, serviço, como você falou, ele atingiu 500 bilhões de reais em 2025. Você tem noção do que é isso? É muito. A gente está falando de 7% do PIB do Brasil. A gente está falando de 12 milhões e meio de pessoas que são consorciadas. Meu pai. É muita gente. Muita gente. É muita gente. Muita gente. E aí, quais são os principais motivos da pessoa fazer um consórcio? A gente começou esse projeto, né, da Chego Lá em consórcio faz mais ou menos um ano, né, uma empresa nova, e eu digo que quando eu comecei o projeto, eu falava, pô, o consórcio eu acho que ele se encaixa ali para 50% das pessoas, nem todo mundo tem o perfil do consórcio. Mas com o passar do tempo e com essa nossa dinâmica de entender, né, adequar o produto à necessidade do cliente, hoje eu te digo que, sei lá, 90, 95% das pessoas em algum momento farão uso ou terão bons resultados com o uso do consórcio, né? Então, a gente fala que desde aquela pessoa que está começando na carreira profissional e quer começar a construir um patrimônio, ou mesmo ainda não pensa em patrimônio e precisa adquirir seu primeiro carro, sua primeira moto, sim, até essa pessoa que já passou dessa etapa e está construindo sim um patrimônio. A gente acabou de falar, sim, aqui de renda passiva, aluguéis e tal. Então o consórcio hoje ele serve para muita gente. A única coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, e é para isso que a Chego Lá existe, é para oferecer para o cliente aquilo que realmente se adeque à necessidade e ao momento de vida dele. Legal. A gente tem um perfil de cliente ideal para tudo quanto é negócio. Eu tenho meu perfil de cliente ideal, você tem o perfil de cliente ideal. Qual é o perfil de cliente ideal para um consórcio? Olha, a gente, quando começou a empresa, eu vou voltar nessa história só para você entender onde é que a gente estava e onde é que a gente está. Nós tínhamos uma visão de vender o consórcio, o nosso cliente ideal naquele momento, era essa pessoa que está começando, né, a construir um patrimônio, que precisa de acesso a crédito e normalmente não tem uma disponibilidade para dar entrada no financiamento. Então a gente olhou muito para esse perfil e naquele momento eu diria que esse era ali o meu ICP, meu cliente ideal para o negócio. À medida que a gente foi amadurecendo e foi entendendo mais sobre o mercado e sobre as necessidades do cliente e as aplicações do produto, hoje a gente entende que qualquer pessoa que esteja planejando, né, que não tem uma necessidade imediata de aquisição de um bem, esse cara pode ser o meu cliente ideal para o consórcio. E aí é independente da faixa de renda, independente do momento de vida, mas desde que ele tenha um horizonte de planejamento, a gente não vende, né? Estava até te contando, a gente não vende para aquela pessoa curtoprazista. Essa é uma pergunta que eu quero fazer. Quando dá errado? Porque assim, dá errado para muita gente, dá certo para mais gente do que dá errado, mas quando dá errado? Dá muito errado. Infelizmente, isso é uma coisa que a gente quer ajudar a consertar, né? 50% das pessoas que compram consórcio hoje acabam cancelando por não terem uma boa experiência com o produto. E aí não é culpa do produto, é culpa dessa venda que não foi muito bem feita. O que acontece? Acho que o principal ponto que gera frustração é essa expectativa mal calibrada. Então o cliente tem
é uma necessidade de curto prazo, ele chega e o vendedor de consórcio fala para ele, poxa, ó, se você comprar, eu te garanto que você vai ser sorteado em 1 mês, 2 meses, ou eu te garanto que se você der um lance num valor baixo, a gente consegue fazer contemplar. Isso não existe. É claro que existe sim um planejamento. A Chegular, a gente já nasceu com um DNA de tecnologia, além dessa venda consultiva e da experiência humana muito bem colocada ali para garantir um atendimento dos nossos clientes. Mas o que a gente tem de diferencial? Eu consigo, através dessa nossa experiência e dos algoritmos que a gente usa, te dizer, olha, Zé, eu não vou te garantir que você vai ser contemplado em 6 meses, mas com esse patamar de lance, usando esse tipo de estratégia, você tem uma alta probabilidade para que isso aconteça. Então esse é um diferencial e é assim que a gente acredita que o produto deve ser vendido. Né? Legal. E aí eu posso dar o meu depoimento pessoal, já adquiri 3 carros através de consórcio, eu sou agora consorciado, chama assim, consorciado, eu ainda não sou contemplado de um, tá lá nos de um 12 imóvel, milhões e meio. Onde eu estou investindo para poder fazer mais investimento em imóvel, aumentar meu patrimônio, porque assim, tem 2 preços a pagar, o preço da paciência através do consórcio ou o preço dos juros através do financiamento. Isso. E não tem certo e errado, depende do momento, né? Sim, sim. E aí nesse ponto, voltando a falar de cliente, de necessidade também, o que eu gosto do consórcio é que ele é uma ferramenta de disciplina, né? O fato de você ter um boleto ali, ou agora, né, a gente paga o consórcio no cartão de crédito, que inclusive gera milhas e tal, faz com que o cliente ele tenha uma disciplina de poupança, né? Então ele constrói sim um patrimônio. Você paga uma taxa de administração, por isso paga, mas eu costumo brincar que é a mesma coisa que quando eu pago um personal trainer para ir na academia. Sim. É algo que eu sei que eu tenho aquele compromisso. As taxas hoje, elas são, eu considero muito baixas, né? Para os benefícios que você tem com o produto. A gente tem taxas extremamente competitivas e que te ajudam nessa disciplina. Sim. Você fala de taxas em torno de... A gente hoje tem taxas em torno de 1% ao ano, no caso de imóvel, né? Então, muitas vezes você vê no anúncio a taxa de administração com fundo de reserva no total de 20%. Há muita confusão, tem muita gente que fala, pô, é 20% ao ano? Não, é 20% durante todo o período do consórcio. Sim. Na média, aí a gente vai falar de 20 anos para um Sim. consórcio de imóvel. Então, 20%, 1% ao ano. Né? Existe uma diferença entre a pessoa que vai entrar no começo de um grupo, uma que entra ali no grupo que já rodou 10%, 20%, que você vai pagar mais, mas você tem mais chance de ser contemplado porque o grupo já está mais andando. Como que você vê isso? Isso, quando eu te falei daqueles algoritmos, daquela nossa consultoria, passa por tudo isso. A gente olha, né, não só grupos, mas também como administradoras. Tem administradoras que são mais adequadas para um determinado perfil, grupos que são mais adequados para outro tipo de perfil. E aí o que a gente faz é justamente, dependendo da pressa, da necessidade do cliente, de quanto ele tem de disponibilidade para dar de lance, de quanto ele pode pagar de parcela, a gente consegue te colocar num grupo que otimiza ali todo o seu projeto financeiro. Sim. Então, às vezes vale a pena, se você pode pagar uma parcela um pouquinho mais alta e entrar num grupo que já está andando há mais tempo, e você tem uma necessidade de contemplação, isso funciona melhor. Sim. Né? O grupo já tem ali, eu não gosto de ficar falando muito termo técnico, mas o grupo já tem um fundo de arrecadação que ele foi formando ali ao longo do tempo. E ele consegue contemplar mais gente. Então, tem uma curva, né? E a partir de um determinado tempo, esse grupo passa a contemplar, sei lá, 3, 4, 5 pessoas por mês. Sim. E uma coisa que é interessante, né? Um grupo que já está andando, você consegue ver histórico de contemplação. Sim. E aí você pega o vendedor
que só fala ou fala muito no pulo, né? Porque ele fala, não, você vai contemplar com um lance aqui de 20%. Daí você dá um histórico de contemplação. O cara fala assim, não, mas você está aqui entre 45% e 55%. Como que eu vou contemplar com 20%? Não vai. Exatamente. E aí, se o vendedor ele não tem essa transparência de mostrar para o cliente o que realmente está acontecendo com aquele grupo, o cliente entra numa fria. Sim. Né? Eu espero que você esteja gostando desse episódio. Mas, empreendedor, você que trabalha, investe, pensa, se esforça e não consegue achar lucros no seu negócio, eu tenho uma mentoria que pode te ajudar. Eu tenho 35 anos de negócio, 29 anos no mesmo CNPJ e eu ajudo empreendedores como você a achar novas estratégias para que você possa lucrar mais. Quer saber um pouco mais sobre a minha mentoria? É só escanear o QR Code e conhecer. Agora vamos voltar para o episódio. E a intenção é realmente multiplicar o patrimônio pagando mensalidades ou parcelas que sejam muito menores do que o financiamento, mas você tem que ter paciência. Não tem jeito. Exato. Se alguém falar alguma coisa diferente para você, de forma nenhuma você aceite, converse com outras pessoas. E o que eu achei bem interessante na Chego Lá é que ela tem algumas marcas e consórcios que não são, que saem um pouco da casinha. Isso. Então, conta um pouco sobre as marcas que vocês representam. A gente tem uma responsabilidade grande como distribuidores nesse mercado e a primeira etapa nisso é selecionar os parceiros de quem a gente distribui o produto, que são as administradoras. Né? Então, hoje a gente trabalha com 3, estamos negociando para entrar com uma 4ª e a gente deve parar por aí por enquanto. Hoje a gente está com a Porto Seguro, né, através do Porto Bank, está há mais de 50 anos no mercado de consórcio, né, é uma seguradora super respeitada. A gente está com o Banco Safra, também acho que dispensa aqui apresentações, uma instituição financeira muito séria. A gente está com a Mafre, uma grande seguradora também estabelecida, multinacional. Então hoje a gente tem esses 3 produtos na nossa prateleira. São empresas auditadas por companhias, por firmas de auditoria aí, muito conceituadas. São empresas, o consórcio, não sei se você sabe disso, mas existe desde 2008 a lei dos consórcios. Né? Então o mercado sofreu ali nos anos 90 uma crise de reputação, porque tinha muita administradora pequena que não funcionava, que não cumpria e não tinha lei. Então existe a lei dos consórcios. O consórcio ele é regulado pelo Banco Central, então tem toda uma preocupação com relação à idoneidade e o funcionamento dessas administradoras e a gente vai além de toda essa regulação, a gente vai entender quais são aquelas que a gente entende como melhores para os nossos clientes. E hoje temos essas 3. Legal. E hoje quantos clientes vocês atendem? Hoje, depois de um ano, a gente superou 1.000 clientes. A gente está com uma carteira de aproximadamente 1.200 clientes. Bastante gente. E quantas pessoas trabalhando lá com vocês? A Chego Lá hoje tem 30 pessoas, entre times de venda, marketing, a área administrativa. A gente tem uma preocupação grande com o pós-vendas. Então, desde o começo, o que também não é tão comum nesse mercado de distribuição, a gente falou, poxa, vamos começar com uma área de pós-vendas. A gente tem um coordenador dessa área que tem mais de 20 anos de experiência na área de consórcio, tem mais uma pessoa ali no time dele. E por quê? Porque a gente entende... Por que a gente escolheu o nome Chego Lá? Né? Porque a gente está aqui para você chegar lá. E na nossa visão, a nossa responsabilidade não termina ali na venda. Eu poderia até pensar assim como distribuidor, eu vendi, o problema agora é da administradora. Não, a gente está aqui para você chegar lá. Então eu vou te acompanhar durante anos ali nesse processo, te avisando do melhor momento para você dar um lance, te alertando ali para manter o pagamento das parcelas em dia. A gente tem todo um suporte, de novo, também com muita tecnologia para que isso funcione. E um ponto interessante, né? Um cara que compra consórcio, ele está muito mais propenso a comprar de novo, se ele tiver uma boa experiência. Foi o que aconteceu. E eu lembro do primeiro consórcio, eu esperei quase um ano para sair. E por mais que você saiba, gera uma ansiedade. Eu falei, eu acabei de comprar um de imóveis, né? Na verdade, estou acho que terceira, quarta parcela.
Ali eu já falei, pô, tô pagando, pô, podia estar com dinheiro em outro lugar, mas daí vem aquela consciência de formação de patrimônio, é mais barato que juros, vamos seguir. Se você não tiver essa paciência, esse conhecimento, não vai. Tem que ter, mas funciona muito bem, vai de fato fazer um negócio melhor. Vocês vendem bastante automóvel também? A gente tem vendido, nos últimos meses, aumentou a participação, o mix de automóvel já está em 30%. Então hoje é 65%, 70% imóvel e automóvel é praticamente o restante. A gente tem uma parcela pequena do consórcio de serviços, que é algo Sim. mais recente, né? Você falou que cobre até cirurgia. Cirurgia plástica, festa de 15 anos, viagem, curso no exterior. Tem uma série de coisas hoje que você pode se programar, se planejar para fazer com consórcio. Poxa, legal. E de automóvel, eu sempre pensei no seguinte: você pode perder dinheiro de duas maneiras em um automóvel. No financiamento, pagando quase o dobro do automóvel ali, ou na desvalorização do carro. Você tirou um carro zero, você vai perder na desvalorização com certeza. Então, na minha cabeça é o seguinte: se eu vou tirar um carro zero, eu não posso perder dinheiro também no financiamento. Eu só vou perder na desvalorização, e tudo bem. E aqui no consórcio eu vou pagar muito pouco de taxa e vai seguir o jogo. Então, você que está aí pensando em tirar um automóvel zero, não perca no financiamento e no automóvel, perca em um só. Eu posso até te contar uma história. Eu acabei de comprar um carro com consórcio. No começo ali de carreira, né? Eu te comentei, vim de uma origem humilde e tal, então tinha que comprar o carro financiado naquela época, não tinha opção. E depois passei a comprar carro à vista, quando estava numa situação melhor. E olha que eu tenho um histórico financeiro, trabalho com finanças há quase 30 anos e comprava lá o tal carro à vista. Agora, trabalhando com consórcio, eu falei, poxa, peraí, deixa eu fazer conta aqui e entender como é que isso funciona. Só para te dar uma ideia, né? O consórcio de automóvel, a taxa ao ano hoje gira em torno de 2%. E aí, se você soma os 2% aos 2% a inflação, porque o grupo de consórcio ele tem que ser corrigido para que todo mundo tenha capacidade de comprar o bem naquele valor que se propôs. Então, você põe aí uma inflação de 4% ou 5%, eu estou falando de 5 com 2, 7%. 7%, né, ao ano, contra uma taxa que eu deixo o meu dinheiro aplicado lá em renda fixa de 15%. Então, assim, para que eu vou tirar dinheiro do banco para comprar o carro? Né? Esse cálculo ele é um pouco mais sofisticado, a gente precisa fazer um pouco mais de conta, mas assim, eu acabei de fazer isso. Não compro mais carro à vista. Sim. E tem o mercado secundário também de cartas contempladas. Explica um pouco como funciona isso. Esse é um mercado que tem crescido muito por dois motivos. Né? Primeiro, porque o mercado primário cresce, você tem mais contemplações, você tem mais gente vendendo essas cartas. E o outro motivo que é um pouco mais triste é em função do cancelamento. Muita gente cancela, então você precisa fazer algo com essas cartas. O mercado secundário de carta contemplada, o que acontece? A gente tem tido experiências muito interessantes lá na Chego Lá. De novo, isso não é regra, é exceção, mas acontece. A gente já teve cliente que foi sorteado no primeiro, segundo mês. Um dos clientes tinha pago lá uma parcela de, vou dar um exemplo aqui, R$ 1.500 para comprar um consórcio de 300 mil de um imóvel. Ela foi sorteada, de novo, uma exceção, no primeiro mês pagou R$ 1.500. Essa carta no mercado secundário, hoje ela é vendida por no mínimo 20% de ágio. No mesmo dia ela vendeu essa carta, nós ajudamos a vender, por R$ 60 mil. Já pensou? Mas é questão de sorte, gente. Por isso que eu estou falando, é exceção. Mas existe. E aí, em determinados períodos, né, durante essa jornada do consórcio, quanto mais cedo você for contemplado por sorteio, mais capacidade de rentabilizar você tem. E aí esse mercado ele está tomando uma proporção tão grande que existe já uma discussão sobre a regulamentação dele, assim como o mercado primário é muito bem regulado, mas a gente está olhando isso de perto, né? Tanto essa parte de cotas contempladas quanto de cotas canceladas, porque hoje a carta cancelada
Você tem alguns fundos que compram e tal, mas aí é o contrário, aí ele bota um deságio. Você pagou 50 mil, ele quer te pagar 5 mil. Nossa, né? é bem... O deságio é muito alto. Porque o cara vai esperar até o final para poder resgatar o dinheiro inteiro. Isso. Então a gente está buscando alguns ângulos aí de oportunidade para entrar nesse mercado e deixar tanto o cliente que precisou cancelar menos triste em função desse impacto, mas também ter uma comercialização dessa carta. O cliente que cancelou, em algum momento ele pode voltar? Pode. A depender ele dos administradores. Adequa o que ele vai retirar, então tem uma negociação nisso. Sim. E isso é uma bela vantagem do consórcio também, né? O cliente, primeiro que ele pode sim reativar a carta, tem algumas regras e condições específicas, mas o consórcio tem muita flexibilidade, inclusive com inadimplência. Então, o cliente ficou inadimplente por um determinado tempo. A Porto, por exemplo, ela tem um programa de renegociação, você consegue colocar esse valor da inadimplência nas parcelas futuras. Então, você tem muita coisa nesse sentido também de manter o cliente... Você consegue flexibilizar o valor também da carta? Sim, isso é uma outra coisa. Então, eu entrei num grupo, eu comprei um consórcio lá de 400 mil reais para comprar um apartamento, mas em um determinado momento eu tive um problema financeiro e tal, eu posso baixar, existem faixas, mas eu posso baixar esse crédito para 300 mil e pagar uma parcela mais barata. Da mesma forma como eu também posso aumentar. Tive uma promoção, estou ganhando um pouco mais, quero comprar um apartamento maior. Então, é um instrumento financeiro que tem bastante flexibilidade. Espero que você esteja gostando desse episódio, mas antes da gente seguir, empreendedor, você que tem um negócio, precisa vender mais, está cansado de contratar uma agência, a agência não entender aquilo que você faz, conheça a Guias, que é a maior rede de agências digitais do Brasil, com mais de 100 unidades, com 29 anos de experiências. Olha, a gente tem clientes que estão conosco há mais de 27 anos. Se você quer vender mais, lucrar mais, a Guias é uma possibilidade. É só clicar aqui e conhecer as nossas agências. E agora a gente volta para o episódio. Legal, muito bom. E aí, você que está buscando algum negócio para poder potencializar o consórcio, aqui fica uma dica para conhecer um pouco mais sobre o Guilherme. E eu quero conhecer um pouco mais sobre você agora. Antes da gente contar um pouco da história empreendedora do Guilherme, que é muito legal, eu vou falar um pouco dos meus livros que eu vou entregar para ele aqui. Esse livro é Marketing Digital de Excelência, como escolher uma agência certa para lucrar com o negócio. Isso é super importante, hein? Isso aqui... Você acabou de trocar de agência. JJ também fez o prefácio. Esse livro eu sou coautor, é um livro gosto bastante do Joel também. É não? Ontem estava ouvindo o podcast dele com a Cristina Junqueira, muito lá bom. do Nubank. Essa ainda falta assistir esse episódio. Aliás, grande incentivador desse podcast aqui. Estou com o Joel aí há mais de 2 anos, aprendendo a influência, que é esse livro, aprendendo sobre o podcast. Então, se você está pensando em montar o seu podcast, na minha mentoria Guias Club, é uma grande oportunidade. Eu ajudo a você transformar a sua empresa através de um canal de vendas que é um dos mais vendedores hoje. E também o meu livro, eu sou especialista em franquias, eu tenho minha rede de franquias, escrevi um livro já com mais de 20 mil downloads gratuitos. Esse livro é uma forma de eu ajudar e devolver um pouquinho do mercado, e aí você sabe como comprar ou investir corretamente em uma franquia. Grandes autores junto comigo aí, vários presidentes da BF, enfim, a BF é a Associação Brasileira de Franchise. Eu vi um podcast seu contando sobre os dados de mercado também. Assistiu, cara? Acho que fica a dica aí para quem quiser saber mais sobre como funciona, muito, muito bacana. Tem o feriado chegando, vou ter bastante coisa para estudar aqui. Agora, Guilherme, fala um negócio para mim. Como que sua carreira começou até chegar aqui? Sim, a gente não tem mais 2 horas, não, mas de uma maneira resumida, para as pessoas conhecerem quem que é o empreendedor por trás desse negócio. Tá bom. Não, bacana. Eu costumo dizer que eu sou curioso por natureza e generalista por vocação. Então, essa minha curiosidade, acho que desde de pequeno, me incentivou esse generalismo. Um generalismo com método, né? Então, eu sou muito, muito cuidadoso com as coisas que eu faço, mas eu faço coisas muito diferentes. Eu comecei a trabalhar muito, muito cedo, com 13 anos, e sou muito grato a isso. Acho que isso me abriu
grandes oportunidades de enxergar o mundo de uma forma diferente. Então eu tive ali um início de carreira que eu sempre tive muito próximo à tecnologia, né? Eu tive a oportunidade de começar a trabalhar logo aos 13 anos com computação, né? Naquela época informática, a gente não chamava de tecnologia, e fui aprendendo, fui fuçando, aprendi a desenvolver um pouco, montei computador para vender, fui fazendo uma série de coisas, fui fazer colégio técnico, me formei lá em eletrônica, e depois tive a oportunidade, até em função do colégio técnico, de fazer um estágio na Philips. Philips, na época ali, final dos anos 90, uma gigante multinacional holandesa que me abriu aí definitivamente as portas para o mundo. Eu passei 10 anos pela Philips, tive uma carreira internacional durante 6 anos eu tive funções ali de América Latina, então isso me permitia conhecer não só a região, mas fazer interface com as fábricas, com centros de desenvolvimento na Ásia, na Europa, e então ali cresci muito, aprendi muito sobre negócio, aprendi muito sobre desenvolvimento de tecnologia, sobre pessoas, né? Depois fui trabalhar numa consultoria norte-americana, também acabei passando um tempo nos Estados Unidos, fiquei ali mais ou menos uns 2 anos e meio, e também no momento de expansão da empresa. Então eu não empreendia diretamente, mas indiretamente coordenava algumas funções ali muito empreendedoras, adquirindo escritórios, construindo escritórios, abrindo escritórios no México, Argentina, Chile, e depois disso eu fui para a Itautec. A Itautec ali em 2010 era uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, um orgulho nacional, né? Uma empresa que na época tinha 6 mil colaboradores, e eu fui CFO, fui vice-presidente financeiro e de relação com investidores. A Itautec era uma empresa de capital aberto na época. Então, tive uma experiência ali... Comandou 400 pessoas. Tinha 400 pessoas no time ali das 6 mil, então tinha 400 pessoas no time de administração e finanças. No meio de tudo isso fiz muito projeto de M&A, né? Compra, venda, fusão, aquisição e tal. Estudei bastante, então eu sou administrador, sou contador, não só de história, mas eu gosto muito de estudar, então fiz MBA na GV, depois fiz alguns cursos em universidades americanas. Sim. Um orgulho que eu tive é fazer uma formação de conselheiro em Harvard, então Caraca. bastante coisa. E aí depois disso eu comecei uma carreira de conselho, né? Então em 2014 para 2015, com a venda da Itautec para uma empresa japonesa, eu tive a minha primeira experiência com conselho, e desde então tenho aí no paralelo, né, uma carreira de conselhos, como conselheiro. Hoje eu sou presidente do Conselho Fiscal da Itaúsa, da Dexco, que é a antiga Duratex. Sim. São grandes Também empresas. foi conselheiro da Alpargatas, né? Que é da Alpargatas, da Tia Von Hatt, algumas empresas aí por onde já passei. Legal. E depois disso tive a oportunidade de conhecer meus sócios hoje na Minuto Seguros. Então conheci ali o Marcelo Blay, que foi fundador da Minuto, um cara excepcional e que está há mais de 30 anos na indústria de seguros. Um detalhe, ele é neto do fundador da Porto. Então a gente brinca que não são 30 anos, ele está desde o berço ali, né? O Marcelo é uma pessoa extraordinária, conhece muito de negócios. Hoje ele é um grande consultor, conselheiro também de empresas. O Manis Ehrlichman também está com o Marcelo há muitos anos ali, eles estão juntos há 30 anos também. E a Márcia Camacho, que está comigo mais no dia a dia ali da Chego Lá. Então hoje nós somos 4 sócios, nós 4 passamos pela Minuto. E a Márcia hoje é a CEO, a grande responsável ali por toda a área de vendas, de pós-vendas, é quem faz a coisa funcionar. Então, ela é a que trabalha. Brincadeiras à parte, mas ela trabalha muito, trabalha demais. Então, o Marcelo e o Mani estão no conselho. O Marcelo é o presidente do conselho da Chego Lá, e eu hoje sou o CEO da empresa, né? Sim.
A gente começou a chegar lá depois da experiência que trouxemos da Minuto. A Minuto foi uma empresa que foi vendida, muito bem vendida ali em 2021 para Creditas, né? Um unicórnio, aí, uma grande instituição financeira. Aí fiquei nós ficamos um período de não concorrência, mas esse instinto empreendedor e essa vontade, acho que mais do que o instinto empreendedor, de ajudar as pessoas, né? Eu estava te mostrando lá que eu não tiro isso do braço, que é com você eu chego lá. Sim. A gente entende que... E o consórcio tem tudo a ver com isso, mutualismo, essa ajuda. Então a gente resolveu criar uma empresa para que realmente gerasse valor não só para os sócios, mas para a sociedade. Sim. Olha lá, então acho que muito importante quando você vai decidir fazer negócio, tem que fazer negócio com quem tem história. E aí a gente não tem bola de cristal para adivinhar o futuro dos negócios que a gente faz. Mas tem uma maneira de a gente se salvar, olhando o passado de quem a gente faz negócio. Se a gente vê isso, não quer dizer que, por exemplo, você não deve fazer negócio com quem você não conhece. A princípio, você precisa buscar. Tem uma coisa que é interessante, não existe variante de condão em contrato. Uma pessoa que é mau caráter, que nunca deu certo na carreira, ele assina um contrato com você, aí vem uma variante de condão e paf, a partir daquele momento ele tem uma atitude positiva. Não vai acontecer. Se as pessoas já deram um golpe uma vez, vão dar golpe a segunda vez. Não é assim. Mas o cara se arrumou. Tá, mas coloque as chances ao seu favor, né? Cara, eu falo muito de família aqui. Você é casado? Sou casado desde muito cedo. Eu te falei que tudo na minha vida acontece rápido. Como que ela chama? Eu sou casado com a Roberta já há 24 anos, a gente vai fazer agora. Legal. E o papel dela nos seus negócios? Cara, é absurdo, assim. Acho que se eu usar a palavra correta, é absurdo. Eu me casei muito jovem e essa carreira internacional, né, durante muitos anos, me fez ficar fora de casa durante muito tempo. Sim. E ela foi ali meu alicerce, né? A Roberta é psicóloga, é uma excelente psicóloga. Acho que essa capacidade que ela tem de lidar, né, com as emoções, e uma pessoa de muita fé também, que me ajudou muito. E que, além de tudo isso, me deu 2 filhos maravilhosos. Sim. Eu tenho gêmeos, o Davi e o Nicolas. Eles fazem 14 anos agora. Que legal. Então, a família para mim é muito importante. Então aproveita e manda um recado para a Roberta. Difícil, que eu até me emocionei aqui. Mas, eu... Realmente, tudo isso que eu falei é super verdade. Eu considero que muito mais do que 50% do meu sucesso profissional é pelo fato de estarmos juntos e por tudo aquilo que você me ajudou, me suportou ao longo desses anos. Legal. Muito E bacana. seus Não filhos? esperava por essa. É por isso. Fala um pouco dos seus filhos, cara. Não, os meus filhos são um presente. Eu tenho uma rotina muito intensa, mas eu dedico muito tempo com os meus filhos, né? Eu tenho alguns anos ali no meio da pandemia, eu criei uma rotina, um ritual ali que a gente tem com eles. Até essa semana eu tive com o Davi na terça e hoje, por coincidência, vou fazer com o Nicolas. A gente criou o jantar FAF. O que é o FAF, né? É um momento quando eu falo com os meus filhos de forma individual, porque são gêmeos, então é muito importante respeitar a individualidade, né? Eu falo sobre família, eu falo sobre amizades, nós falamos, né? Falamos sobre fé e falamos sobre educação. Então, família, amizade, fé e educação. E agora a gente está começando a colocar um L, que é legado, que eles estão ficando mais velhos. Então, são as coisas ali que sustentam a nossa família, onde eu quero dedicar o tempo com eles. Sim. São gêmeos, mas com características diferentes. Tanto fisicamente, quanto personalidade, gostos. A única coisa que os dois assim, têm muito em comum é o amor pelo futebol. É mesmo? Eles jogam bola? Jogam, não são tão bons para jogar, mas para comentar. Que time eles torcem?
Palmeiras. Pelo menos isso. Acertaram no time. Você também é palmeirense? Também sou palmeirense. Também sou palmeirense. Então... Manda um recado para os dois agora. Bom, Davi e Nicolas, também aqui reforço o que eu falei. É uma grande honra ser pai de vocês, acompanhar o crescimento e desenvolvimento. E eu queria dizer que eu aprendo muito com vocês todos os dias nas nossas trocas. Legal. Agora o fruto não cai longe do pé. Fala um pouco dos seus pais. Meus pais tiveram uma influência grande na minha vida, principalmente a minha mãe. Eu acho que essa questão de disciplina de uma forma saudável, sem muita imposição, mas mostrando o que era certo, o que era errado, onde é que a gente devia focar. Minha mãe foi muito de promover, né? Eu tenho 2 irmãos, a Carolina e o Fábio. Ela foi muito de promover uma autoestima, né? Eu acho que numa temperatura adequada ali, mas valorizando muito o que a gente tinha. Então, apesar de uma infância muito difícil, ela sempre nos colocou para cima. Sim. Sempre, olha, você tem valor, você é bom nisso, e provocou muito essa questão, né, de estudar, de se comprometer com o trabalho. Eu sou muito disciplinado hoje, com horário, responsabilidade. Seus pais são vivos? São, meus pais são vivos. Eu moro, né, a alguns quilômetros de distância. Eu sou de São José dos Campos, mas sim, meus pais moram lá e eu já estou em São Paulo há 27 anos, sim, né? Mas vira e mexe a gente tá junto. Sim. E seu pai? Meu pai, ele é jornalista por formação, né? Teve uma carreira diferente da minha, no sentido de eu fui muito mais para exatas ali, ele teve essa experiência diferente, mas eu acabei me aproximando muito mais da minha mãe durante muito tempo, né? Legal. Qual o nome dos dois? Eu sou Júnior, então eu sou Guilherme, meu pai é Guilherme e a minha mãe é Sueli. Dona Sueli e seu Guilherme, eu não conheço vocês, mas eu tenho certeza que são excelentes pessoas. Eu acabei de conhecer o Guilherme, né? A gente veio para cá a convite aí nosso para que ele pudesse contar um pouco da história. Então, parabéns pelo filho que vocês têm. E agora você manda uma mensagem para eles também. Eu queria agradecer por tudo que vocês fizeram. Acho que também tudo isso que eu pude, de certa forma, conquistar e compartilhar, né? Porque acho que o mais importante, isso também vem muito... Minha mãe é assistente social, né? Tem uma preocupação muito grande com essa contribuição com a sociedade. Muito disso aprendi com eles e fica aqui meu agradecimento. É isso aí. Valeu? Show de bola. Cara, prazerzão estar aqui contigo. Muito obrigado. Então, todos os dados do Guilherme estão aqui abaixo. Você pode acessar lá, conhecer um pouco mais da Chego lá. E se você chegou até aqui, se inscreve, né, Guilherme? Sem dúvida. Vale a pena. Eu falei, assistiu o episódio sobre franquias, sim, tem mais um monte de coisa bacana no canal. Sim. E para mim também foi um momento muito agradável, uma oportunidade de te conhecer. Vale a pena estar próximo do Zé. Se reúna as mais de 150 mil pessoas que assistem nossos podcasts todos os meses. Muito obrigado. E agora você fica, sabe com o quê? Com o recado de Alfredo Soares e Joel J. E depois eu separei 2 vídeos para você continuar no nosso canal. Valeu, muito obrigado. Pessoal da live, muito obrigado por ter acompanhado. É uma honra ter vocês aqui. Amanhã eu tenho mais um podcast. Em 2 semanas, amanhã vai ser o 9º podcast que eu gravo. Fantástico ter vocês comigo. Forte abraço. Galera, se inscreve aí no canal aqui, meu irmão. Bota aqui, comenta, compartilha. Joga lá no teu stories esse episódio. Joga lá no teu grupo. Eu sei que você tem um grupo do WhatsApp. Você tem um grupo de WhatsApp cheio de empreendedor. Joga lá o link aqui do episódio. Deixa teu comentário aqui que eu tenho certeza que vai ajudar o Zé aí a profetizar esse 1 milhão de views aqui, hein? Pessoal, Rubens conseguiu ter o meu tempo porque ele mereceu, ele não pediu oportunidade, ele mereceu oportunidade. Eu falei para ele, no dia que você for
O maior podcast. Foi assim, ó, no meio da confusão do influência. Bom, eu lembro, pô. Eu falei, e aí tua mãe? Daí tu, pô, no primeiro dia tu já fala da minha mãe, daí tu, vrau, chorou. Lembra disso? E aí passa, pô, já tem um podcast muito legal, um monte de gente falando comigo. Eu falei, no dia que você for o maior podcast de franquias, eu vou no seu podcast. Dele, anotado. E já era pra eu ter vindo, ó. A gente marcou e desmarcou umas 2, 3 vezes. Sim. E você firme, obrigado por isso. Não. Entendeu e compreendeu. Então o Rubens não pediu uma oportunidade, ele mereceu uma oportunidade. Eu gosto muito dessa história, de merecer. Você está do lado de uma pessoa que tem resultado, que é genuína, que é verdadeira, sempre sorriso no rosto, sempre somando. Não me dá trabalho nenhum, pelo contrário, soma, é guardião da cultura, então se inscreve.